Vamos falar sobre a liberação do comércio? A gente tem como exemplo aqui São Paulo, mas há outros estados e outras cidades que também estão liberando, né, o comércio, não tem mais regras. E alguns até mesmo com regras que não são fiscalizadas. E aí a gente fica na dúvida, será que a pandemia já está controlada? Não há mais risco? Tá tudo certo? É isso que eu pergunto ao nosso colunista de saúde. Ele já está conosco, Gonzalo Vecina. Estava com saudades do nosso professor que foi ali da aula e já voltou. Bom dia, doutor Gonzalo. Bom dia, Fabiola. Bom dia aos nossos internautas. Tá tudo certo? Pode liberar, não tem que mais controlar o público, pode marcar a Fórmula 1. O que está acontecendo, hein, doutor Gonzalo? Tudo depende da amplitude do seu campo de visão. Se você enxerga a 10 metros, você vê que o número de mortes está caindo, né? Nós estamos com menos de 900 mortes na média móvel diária e com uma tendência, portanto, de continuar caindo. Embora esses 800 e poucos mortos, na média móvel diária, sejam semelhantes ao pico da primeira onda. Então, no pico da primeira onda, nós estávamos por volta de 900 a 1.000 mortos. Nós estamos agora um pouco abaixo de 900, mas é igual ao pico da primeira onda, que nos assustou bastante. Mas a tendência é de queda, quando eu olho no curto prazo. Quando eu olho no médio prazo, eu vejo o que está acontecendo em Israel. 80% da população vacinada e os hospitais cheios e o Estado propondo um lockdown. Eu olho para a Inglaterra, eu olho para os Estados Unidos, eu olho para a Indonésia e eu vejo a variante Delta chegando e criando um caos nesses países. Então, olhar a 10 metros é uma coisa, olhar acima de 10 metros é outra coisa. O que o governo está fazendo é olhar 10 metros. E isso é natural do ponto de vista de olhar para atividades comerciais, economia e, particularmente, para a eleição de 2022. Quer dizer, não existe uma responsabilidade com a saúde da população. Existe, isso sim, um interesse político. É lógico que a atividade econômica, neste momento, está pressionando muito os governadores para que eles liberem a volta de tudo. E isso vai significar, com certeza, um aumento do número de casos e, infelizmente, um aumento do número de óbitos. Não tem muita saída diferente em relação a isso. Mas é o que temos por agora. É. Ô, doutor Gonzalo, acho importante a gente até deixar as recomendações, né? Porque está tudo aberto. Então fica aqui o nosso papel de orientar as pessoas. O que fazer, doutor Gonzalo? Pode ir ao cinema? Pode ir num show com as pessoas sentadas, né? O show ainda com o público não pode. Mas o que o senhor recomenda? Por exemplo, vai a um restaurante, escolha o quê? Quais são as recomendações que o senhor deixa para quem está nos acompanhando? Primeira recomendação, e seguramente a mais importante, é nunca deixar de usar a máscara. E de preferência uma máscara mais eficaz, a N95 ou a PFF2, que são máscaras que filtram partículas virais. Elas são um pouco mais caras, mas elas protegem mais. E que a máscara esteja bem ajustada para que impeça a entrada de ar pelas aberturas laterais. Essa é a recomendação número 1. A recomendação número 2, tão importante quanto jamais ficar em ambientes fechados. Particularmente se nesses ambientes fechados tiver gente que você não conhece, você não sabe que tipo de comportamento ela tem. É uma pessoa que tem um comportamento de risco, que se relaciona com muitas pessoas, particularmente pessoas não vacinadas, pessoas que não se protegem, é um risco muito grande. O vírus está circulando. O vírus produz doença. É verdade que ele produz uma doença menos grave em pessoas já vacinadas, mas ele também está produzindo doença em pessoas já vacinadas. Vamos lembrar do caso do Tarcísio Meira. Infelizmente, ele era um sujeito que foi vacinado e morreu. A esposa escapou, mas ela teve mais sorte de ter um sistema imunológico em condição melhor do que ele.
O fato é que nós não podemos nos fiar na eficácia das vacinas. As vacinas são importantes, protegem, mas não são suficientes. O vírus continua circulando. Então, muito cuidado, ambientes ventilados. Toda vez que nós falamos, nós emitimos microgotículas de água e nelas estão os vírus. Então, uma pessoa que esteja com a orofaringe infectada vai disseminar a doença. Então, máscara e ambientes ventilados. Evitar aglomerações, cinema, teatro. Na medida em que tem uma diminuição de público e que um distanciamento importante, 1,5 m, 2 metros de distância entre os assistentes, está na hora da gente se permitir algum tipo de coisa que ajude a cabeça da gente, tá certo? Mesmo eu sendo um sanitarista, eu acho que temos que buscar algumas alternativas para o tratamento da tensão a qual nós estamos submetidos. Se houver um recrudescimento da doença, vamos ter que voltar atrás. Mas nem não. Vamos supor, eu não acredito nisso, que essa queda, né, os 800 e poucos mortos em média diária continuem caindo. Fantástico. Isso pode acontecer? Tudo pode acontecer. Eu não tenho bola de cristal. Porém, o que nos indica o bom senso é que, infelizmente, isso não vai acontecer. Então, vamos ter que manter a nossa capacidade de estar alertas, mas vamos tentar sobreviver psiquicamente. É importante dizer que assim, a gente tem falado muito aqui em São Paulo dos 99% da população acima de 18 vacinada com uma dose, mas o índice de pessoas com as 2 doses, que é o que realmente protege, a gente está em 23% no Brasil, então não dá para ficar se iludindo.